Então, eu acho que é difícil cobrar mais do Flamengo nas situações que estavam postas, né. Um caminhão de desfalques, o time foi se desfacelando fisicamente durante o jogo. Não, a gente fala aí das contusões do De La Cruz, Michael certamente foi mais grave e vai ficar mais tempo fora, e acabou de chegar. Mas assim, para além disso, o time extenuado, o Gerson saiu tonto, o Léo Ortiz não estava conseguindo correr, e dentro dessas circunstâncias o time fez um jogo taticamente correto, com um meio de campo mais povoado, no início do jogo, primeiro tempo mais posse de bola do Bahia, mas sem conseguir penetrar na área, é um problema do Bahia, aliás, que tem um ótimo toque de bola, ótimo meio de campo, mas não tem gente na área, o centroavante do Bahia está sempre na ponta, não tem, quando você vê o time vem se desenvolvendo, mas chega ali, não tem quem receba a bola na área para conclusão, né. Então ficou o primeiro tempo muito fechado, com 2 chances ali mais claras, um chute do Gerson do Flamengo e outro do Everton Ribeiro para o Bahia. E aí no segundo, o Flamengo faz esse gol, justamente com 2 jogadores que não estavam bem, o De La Cruz faz o cruzamento, um belo cruzamento fatiado ali para o Bruno Henrique, né, uma jogada que aparentemente até o Flamengo induz a marcação do Bahia para o primeiro pau e o Bruno Henrique sobra mais livre ali no meio. De La Cruz não estava bem, inclusive nesse ambiente de emoção aí que teve relacionado ao esquerdo, né, ele jogou com o esquerdo lá no Liverpool no início, assim como aconteceu com o Michel Araújo no Atlético Mineiro e São Paulo, o próprio jogador do Uruguai, o Facundo, do Bahia também, enfim, o futebol brasileiro foi permeado, né, teve um momento de silêncio por essa tragédia do esquerdo, que, enfim, afetou todo mundo. O De La Cruz estava totalmente aéreo. Eu acredito que jogadores de São Paulo também devem ter tido um abalo psicológico, né, nesse meio. Mas, enfim, dito isso tudo, aí quando o Flamengo já está meio esfacelado fisicamente, o Bahia consegue efetivamente criar mais no segundo tempo. Teve 3 boas chances, uma ótima defesa do Matheus Cunha, numa bola do Jean Lucas na cara do gol, uma outra do Tassiano. Foi bem o goleiro de Copas do Flamengo, o Matheus Cunha, mas no geral, uma partida muito correta do ponto de vista tático do Flamengo, para povoar o meio de campo, para impedir o volume do Bahia. É bom lembrar que quando o Bahia jogou com o Botafogo no Brasileiro, criou um monte de chances, não ganhou o jogo ali por um detalhe, embora o Botafogo também tenha criado chances, né? Então, você vê que era necessário fazer isso, ainda mais com tantos desfalques, né? Se o time tivesse inteiro, fresco, eu acho que dava para cobrar do Tite que fosse, precisa jogar como Flamengo, tentar dominar e tal, mas dentro das circunstâncias, eu acho que foi uma boa atuação para um mata-mata e para as circunstâncias que tem, e sai com uma vitória que é muito importante. Agora, tem que ver se vai ter time para jogar a volta, né? Tem 2 jogadores convocados, o Gerson e o Pedro sequer voltou ainda, já está indo para a seleção. Vai ter outros aí que talvez tenham que ir para a seleção, o Arrascaeta e o De La Cruz estão com esses problemas físicos, vamos ver o que se vão ou não. Então tem essa. Mas está sobrevivendo. O Flamengo está no modo sobrevivência e, por enquanto, está resistindo. E vamos ver se esses reforços vão chegar a tempo para tentar dar um engate na temporada. A data FIFA vai ser essencial para descansar o time, porque senão o time não ia aguentar, né? Estava se esfacelando, mas é um resultado muito importante. E eu acho que bem aceitável e para ser comemorado, pode ser até classificado como heróico diante das circunstâncias, reconhecendo que o jogo do Bahia foi melhor, né? O do Flamengo foi bom taticamente, mas com muito poucas chances criadas. Quando criou, foi mais efetivo. Modo Tite de jogar, o modo Tite que, sob o ponto de vista de resultado, está dando certo. Tá dando certo, 1-0 para o Flamengo. Vamos colocar, porque o Tite falou das lesões do Flamengo, vamos colocar ele no ar aí, ver o que ele falou e depois eu passo a bola para o Arnaldo para comentar também o Flamengo. Talvez nós não tenhamos tempo suficiente para falar a respeito, talvez em off, em outro momento a gente possa falar o quanto isso influencia em todo o trabalho e o quanto se trabalha em função disso, de diferentes funções, para que a gente possa tomar decisão sem expor o atleta para a saúde, mas inevitavelmente acaba acontecendo, aí dói. Precisou do Michel porque nós não tínhamos, aí ele jogou o jogo todo lá. Não era para jogar o jogo todo, mas pô, veio e com a boa vontade de poder participar e foi decisivo. Aí nós precisamos do jogo. Ele quase ia fazer o segundo gol porque não foi falta, tá? Foi nada. Foi nada. Tá? Não foi nada.
Não foi nada. Ele tirou o corpo, o zagueiro foi dar ele para cá. Tá. Só para deixar bem registrado. Um jogador decisivo e aí tu perde ele na sequência. Pô, isso a gente tenta controlar, a gente tem que tomar decisão, tenta preservar ao máximo, mas é duro, cara, é duro. Muito bem, tá aí o Tite falando da questão das lesões, que realmente parece uma epidemia dentro do Flamengo. O Michael acabou de chegar, se machucou e parece que vai ficar bastante tempo fora. O De La Cruz também se machucou. Mas é o que eu falei para vocês, né, Arnaldo, um pouco antes do começo do programa. O Flamengo, quando machuca um jogador, ele vai lá e contrata mais uns 5 melhores, entendeu? É assim que funciona. É o que eu falei, é o cara rico quando o micro-ondas dele quebra. Ele fala assim, agora então, quebrou? Então, joga fora isso aí, eu vou comprar aí um com inteligência artificial e tá tudo certo. O problema é que o Michael, que acabou de chegar, também machucou. E uma outra coisa, Arnaldo, e a gente vai falar daqui a pouco do São Paulo, talvez essa seja uma diferenciação importante, né? O Flamengo teve um monte de lesionado, contratou um monte de jogador. O São Paulo não contratou ninguém, mas daqui a pouco a gente fala do São Paulo. Mas o que eu queria falar com você é que esse calendário cruel, ele também não é um privilégio, uma prerrogativa só do Flamengo, né? Tem vários times que estão aí em várias frentes também sofrendo. Mas o Flamengo, de qualquer forma, está aí no modo sobrevivência, ganhou. Pois é, Tirani. Salve, salve, Rodrigo, salve galera que está acompanhando a gente aqui. Na verdade, eu acho que tem mais semelhanças nesta quinta-feira entre Flamengo e Atlético do que Flamengo e São Paulo, né? As estratégias dos visitantes, com tantos jogadores bons, mas jogando pelo resultado, eu sou completamente favorável. Para mim, não tem modo Flamengo ou galo doido que justifique você ir na casa do adversário e dar espaço para o adversário. E, taticamente, Flamengo e Atlético foram muito bem ontem, né? E conseguiram seus resultados em bolas paradas. E assim é o futebol. No mata-mata, então, é a mesma coisa. É a mesma situação. Posto isso, depois a gente traça as outras semelhanças entre Galo e Atlético com essas vitórias que encaminham classificação. Eu entendo que essa situação das lesões do Flamengo, da temporada, o Rodrigo vinha falando aqui antes mesmo de começar o programa da revisão do planejamento para a temporada devido às lesões, né? Então a janela do meio do ano, que seria uma janela discreta, virou uma janelaça, né? Ela tem também a responsabilidade da comissão técnica do departamento médico, de todo o departamento de fisiologia do Flamengo nessa temporada. Para você ter uma ideia, Tironi, são 5 equipes jogando 3 campeonatos nesse momento, no Brasil, ao mesmo tempo. Uma delas é o Flamengo, a outra é o São Paulo, tem os 2 Atléticos e o Corinthians. Em termos físicos e de lesões musculares, o Flamengo está fora da curva em relação aos outros 5. E sabe o que acontece? Aos outros 4, né? Ele é dos 5 o que mais tem sofrido com isso. E tem uma coisa curiosa na comparação entre os 5. A única comissão técnica que já estava no comando do time antes de começar a temporada era a comissão técnica do Flamengo, certo? O técnico do São Paulo é recente, do Galo é recente, do Atlético Paranaense mais recente, do Corinthians recente. Então, assim, a temporada carnificina, ela poderia ser, digamos, na minha opinião, mais bem planejada pela comissão técnica do Flamengo. Eu entendo também que é uma comissão técnica desacostumada a esse tipo de situação, porque estava trabalhando há 6 anos na seleção brasileira, que tem um calendário completamente diferente de um clube de futebol. Então, assim, eu acho que e quando o Rodrigo fala, isso me chama muito a atenção nos jogos do Flamengo, mesmo os jogos em casa, a condição física que o Flamengo termina os jogos é aflitiva. E, olha, o Flamengo tem poucos jogadores veteranos no elenco. É uma questão do grupo todo. Além das lesões, o aspecto físico impressiona. Mas, a duras penas, aos trancos e barrancos, com muito talento, com boas estratégias táticas, o Flamengo é aquele que tem chance de ganhar as 3 competições. É o único que tem chance de ganhar as 3 competições. Deu um grande passo em relação à Copa do Brasil. Grande passo. A sua enquete, ela é difícil de ser respondida, porque eu acho que a vantagem dos visitantes ela se torna muito grande. Mas por um time que tem
uma superioridade técnica e desses momentos em relação ao Bahia, que é o único clube dos 8 que nunca ganhou a Copa do Brasil, acho que a vantagem do Flamengo para passar na volta é maior do que a do Galo. A diferença entre Flamengo e Bahia ainda é maior. E tem esse tabu bizarro do Rogério Ceni, né? 13 jogos contra o Flamengo, 13 derrotas, não tem nem empate, que é uma coisa também curiosa. Então, acho que o Flamengo está com um pé na semifinal. Tem mais time que o Peñarol para também avançar na semifinal da Libertadores. Aí talvez já com os jogadores, os reforços, podendo... E aí no Brasileiro é que eu fico com dúvidas, porque na situação do Flamengo, que tem mais de um adversário direto no Brasileirão, Fortaleza, Botafogo, Palmeiras, que tem uma frente só, o Palmeiras, como lidar com esse desgaste físico, lesões no campeonato de pontos corridos, né? O próximo jogo do Flamengo é contra o Corinthians em Itaquera. O Corinthians ainda vai jogar hoje, mas eu posso apostar para você. O Corinthians vai jogar em Caxias hoje. O time mais inteiro fisicamente domingo vai ser o Corinthians, mesmo jogando hoje. Porque tem uma questão interna que o Flamengo precisa. Talvez não dê tempo nessa temporada, já está na parte final. Mas que o Flamengo e o Tite precisam pensar. O Flamengo é o time mais desgastado fisicamente no Brasil e não é o que mais jogou no Brasil nessa temporada.